Boa noite, você vai ver hoje no Brasil TV. Toque de recolher para tentar conter o coronavírus. Na Bahia, ruas ficaram desertas durante a madrugada e quem desrespeitou as normas foi parar na delegacia. Em uma cidade do interior de São Paulo, há corrida para fazer compras. Em Araraquara, nem os supermercados vão poder abrir a partir de amanhã. Em Fortaleza, teve aglomeração e empurra-empurra de profissionais de saúde em busca da segunda dose da vacina. E milhares de pessoas deixam as casas no Acre por causa das cheias. É agora, no Brasil TV. Cidades de todas as regiões do Brasil estão adotando medidas de restrição mais rígidas para conter a circulação do coronavírus. Na Bahia, mais de 300 cidades estão com toque de recolher. E quem desrespeitou foi parar na delegacia. Na primeira noite do toque de recolher, 12 pessoas foram detidas em 7 cidades do interior da Bahia por descumprimento do decreto. Em Salvador, 5 pessoas foram levadas para a delegacia. Todas acabaram sendo liberadas. Até a próxima quinta-feira, dia 25, ninguém vai poder circular nas ruas entre 10 da noite e 5 da manhã. A medida vale para mais de 340 dos 417 municípios baianos. Em Salvador, a barra ficou sem os frequentadores que agitam o calçadão da orla. No bairro do Rio Vermelho, Reduto Boêmio, nada de bares lotados. Em Itapuã, as avenidas ficaram desertas. No centro histórico, só ruas vazias. Com o toque de recolher, as autoridades de saúde esperam achatar a curva crescente de casos de Covid em todo o estado, que pressiona a estrutura hospitalar. Na Bahia, a taxa de ocupação dos leitos adultos de UTI para Covid hoje é de 78%. Mauro Anchieta para o Brasil TV. E em Araraquara, no interior de São Paulo, a prefeitura decretou um lockdown de 60 horas a partir de amanhã. E nem supermercados vão abrir. Olá a todos, nós estamos aqui em Araraquara, onde a situação é crítica. A quantidade de mortes por Covid-19 dobrou neste mês de fevereiro em relação a janeiro, isso que fevereiro nem terminou ainda. Em janeiro, que já era esperado um aumento por conta das festas de fim de ano, Araraquara registrou 2.029 casos de Covid-19 e 24 óbitos. E neste mês, quando a cepa de Manaus foi detectada, aí já são 2.633 novos casos e 51 mortes. De acordo com a última atualização da Prefeitura, divulgada ontem, pelo 5º dia consecutivo, os leitos de UTI e enfermaria estão com 100% de ocupação. Então, diante da gravidade da pandemia, a Prefeitura vai colocar a cidade em lockdown por 60 horas e a medida passa a valer a partir do meio-dia deste domingo. As regras, então, serão mais rígidas, fica proibida a circulação de pessoas e veículos. É claro que tudo vai depender da situação, mas a realidade é essa e a fiscalização será mais intensa. E no Rio Grande do Sul, a situação também se complicou. Em todo o estado, atividades gerais vão ser suspensas entre 10 da noite e 5 da manhã. As regras da bandeira preta, que significa risco altíssimo de contágio, valem a partir de terça-feira em Porto Alegre e outras 10 regiões do estado. As demais estão bandeira vermelha, de risco alto. Ainda cabe recurso das prefeituras, mas, segundo o governo do estado, a chance de reversão é mínima. É uma situação bastante grave, que demonstra, pela análise dos indicadores, esse estágio de evolução e do comprometimento do nosso sistema hospitalar. Na bandeira preta só podem funcionar os serviços essenciais, como supermercados e farmácias, por exemplo. A volta às aulas presenciais nas escolas públicas e privadas, que estava prevista para a semana que vem, foi suspensa. Vamos ter que fechar as portas mais uma vez. O que nós esperamos é que essa bandeira preta não perdure para que a gente possa voltar a atender os nossos alunos. O número de leitos de UTI no Rio Grande do Sul dobrou desde o início da pandemia. Mesmo assim, o número de internações é o pior desde março do ano passado. São 1.055 internados em UTIs com a Covid-19, um recorde. É um aumento de 21% em apenas 2 semanas. Já nos leitos clínicos, o aumento foi de 44% no mesmo período. É a primeira vez que a gente percebe que o sistema de saúde está à beira de um colapso. Mesmo que nos deem mais o dobro de leitos que temos atualmente, a gente não tem capacidade técnica para atender esse dobro de leitos.
Outra medida que não tem a ver com a classificação das bandeiras é a suspensão das atividades gerais, das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Nesse horário fica aberto só o que é essencial. Essa medida vale de hoje até o dia 1º de março e é para todo o estado, para regiões vermelhas ou pretas. Esperamos que o avanço disto não aconteça, ou seja, que essa medida seja suficiente para coibir o alastramento da doença. E o governo do Rio Grande do Norte decretou que bares e restaurantes só funcionem até às 10 da noite. A medida começa a valer hoje e vai durar 2 semanas. Também está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em ambientes públicos depois desse horário. No Amazonas, a taxa de transmissão diminuiu e o governo liberou a abertura de lojas, shoppings e restaurantes. Entre outras flexibilizações, o governo do estado do Amazonas decidiu relaxar as medidas restritivas para comércio e restaurantes. Lojas, em geral, vão poder funcionar de 9 da manhã às 3 horas da tarde e shopping centers de 10 da manhã às 4 horas da tarde, apenas de segunda a sábado. O domingo está proibido para o funcionamento. Os restaurantes de 6 da manhã até as 4 horas da tarde. Tanto o comércio quanto restaurantes têm serviços de drive-thru e delivery liberados, mas com horário de funcionamento limitado. A circulação de pessoas permanece proibida de 7 da noite até às 6 horas da manhã. De acordo com o governo, a taxa de transmissão do novo coronavírus no estado reduziu de 1,3 para 0,95. O alerta para a contaminação continua, mas o decreto que proibia, então, as atividades não essenciais no estado do Amazonas. Até agora, o Amazonas registra mais de 303 mil casos do novo coronavírus e mais de 10.300 mortes. Daniela Branches, de Manaus, para o Brasil TV. Em várias cidades brasileiras, as vacinas contra a Covid acabaram. Em Curitiba, desde ontem, os idosos estão sem receber a primeira dose. Era para ser um momento de alívio, de esperança, mas a notícia trouxe frustração. Na fila de espera, as pessoas receberam a informação de que as vacinas acabaram. Já finalizaram as doses já, minha senhora. Só semana que vem daí, provavelmente. A gente fica chateada, claro, né? A hora que anunciarem a vacina de volta, a senhora venha. Tô aí. A dona Maria voltou para casa sem a proteção contra o coronavírus. Não deu. Fazer o quê, né? Vai esperar mais um pouquinho agora? É o jeito, né? O prefeito Rafael Greca disse que assim que o Paraná receber novas doses, a vacinação na capital deve recomeçar em no máximo 2 dias. O ministro falou em dia 24. Terça-feira ele libera, quarta-feira chega nos estados e quinta-feira deve estar em Curitiba. Até agora, em Curitiba, foram vacinadas 65.250 pessoas. E para todas elas, segundo a prefeitura, a segunda dose está garantida, reservada em estoque. Em Cuiabá, o único centro de vacinação está fechado há 3 dias por falta de doses. A prefeitura suspendeu os agendamentos online e informou que só vai retomar esses agendamentos após uma nova remessa de vacinas chegar. Enquanto isso, mais de 50 profissionais de saúde que trabalhavam aqui foram remanejados para outras unidades. Mais de 32 mil doses foram aplicadas em Cuiabá entre profissionais da saúde e idosos com mais de 85 anos. 300 doses que foram reservadas para idosos com mais de 85 anos que estão acamados estão sendo aplicadas nas casas deles por agendamento até a próxima terça-feira. Para a aplicação da segunda dose, o governo federal encaminhou 9.679 doses a Cuiabá e estima-se que até agora 8 mil profissionais da saúde receberam a segunda dose. De Cuiabá, Léo Zamiani para o Brasil TV. O Rio de Janeiro também interrompeu a vacinação da primeira dose, mas tem muita gente que parece não estar preocupada com a doença. O que se viu durante a madrugada foram bares e restaurantes lotados. Em diferentes pontos da cidade, pessoas se aglomeravam em pé nas calçadas e não usavam máscaras. Os bairros onde flagramos essas imagens ficam em regiões com risco alto para a Covid-19. Em Belém, as doses só devem ser aplicadas novamente na semana que vem. O motivo dessa suspensão é que o estoque de doses disponíveis para o município acabou.
Por conta disso, a Prefeitura não tem previsão de retomada do calendário de vacinação para outros grupos prioritários. Segundo o governo do estado, o Ministério da Saúde deve enviar mais vacinas até o dia 24 de fevereiro. A previsão é que até 30 de março o Pará receba 1,5 milhão de novas doses, que serão distribuídas entre os 144 municípios do estado. Jalília Messias para o Brasil TV. Em Fortaleza, a vacinação em idosos foi interrompida ontem. Hoje foi aplicada a segunda dose para profissionais de saúde. No centro de eventos da capital, muita gente chegou cedo, mesmo com o atendimento sendo agendado. Isso gerou aglomeração e empurra-empurra. A Secretaria de Saúde de Fortaleza disse que a segunda dose para os profissionais de saúde está garantida. E você vai ver a seguir, uma mulher morre depois de ter a casa soterrada em Minas Gerais. E no Acre, milhares de pessoas são obrigadas a sair de casa por causa das cheias. Dez cidades do Acre estão em situação de emergência por causa das chuvas. Em Rio Branco, a cheia do Rio Acre prejudica pelo menos 14 mil pessoas. 200 foram levadas para abrigos provisórios. Segundo a Defesa Civil, quase 130 mil pessoas foram atingidas em todo o estado. A chuva provocou estragos e morte em Minas Gerais. Em Carangola, o rio ficou 4 metros acima do nível normal e inundou ruas. Em Matipó e Espera Feliz, dezenas de famílias precisaram sair de casa. Na cidade de Divino, uma mulher de 44 anos morreu soterrada. E em Betim, técnicos da prefeitura estão esvaziando uma represa. O tempo ajudou e as obras na represa, que fica em uma área particular, começaram cedo. Por causa das chuvas dos últimos dias, o nível da represa subiu e o córrego Estiva, que fica abaixo dela, transbordou. As famílias que moram na beira desse córrego precisaram sair de casa, mas a maioria já foi liberada para voltar. Desde a noite de ontem, nós autorizamos o retorno das famílias para suas residências. Nós permanecemos no abrigo com apenas 3 famílias e essas famílias hoje já se deslocaram para o local seguro. Apenas uma família que nós conduzimos para o aluguel social, porque a residência dessa família realmente não tinha condições de habitação. Mas é uma situação antiga, anterior ao problema da represa. A Prefeitura e a Copasa vão esvaziar a represa. Eles estão abrindo uma vala para drenar toda a água. Assim, se voltar a chover forte, o risco de o córrego transbordar é menor. As obras estão acontecendo conforme o programado. A nossa equipe de obras está fazendo um canal de alívio e de forma que o nível da água ficará no mesmo nível do córrego, originalmente, que é o córrego Estiva. Após a construção desse canal de alívio, aí nós teremos um prazo maior para fazer uma recuperação do talude ou até mesmo a recuperação da estrada de acesso à Vargem das Flores. Depois do susto, os moradores só querem uma coisa. Nós esperamos que tenha uma solução mais rápido, né? Porque assim, nos preocupa muito ainda com essa situação, porque o período de chuva ainda continua, né? E a gente não sabe, né, o que vai acontecer. E amanhã começa a segunda fase do maior vestibular do país, a FUVEST. Para quem quer estudar na USP, não tem jeito, precisa passar por essa prova de fogo. 1, 2, 3, 4. Como assim só 4 alunos numa sala de aula para 200 na véspera do vestibular da FUVEST? Reflexo da pandemia. Mas a aula de revisão para a segunda fase não está tão vazia quanto parece. A maior parte dos alunos está em casa, acompanhando a transmissão pela internet. Para assistir às aulas presenciais, os estudantes precisam se inscrever pelo site do cursinho. A ocupação máxima tem que respeitar as regras do Plano São Paulo, só 35%. A Kelly fez questão de vir. É o primeiro ano que ela faz vestibular. Quer uma das vagas de odontologia. A primeira experiência já é difícil e ainda mais numa situação tão atípica quanto essa, acho que torna mais complicado ainda. A essa altura do campeonato, revisar os conteúdos é só mero detalhe. Um dia antes da prova, o maior desafio dos estudantes é conseguir controlar a ansiedade. Só que esse ano não é só aquele friozinho na barriga clássico da vontade de ser aprovado na USP. Tem tudo trazido pela pandemia.
A nova rotina de estudos, a maior parte do tempo em casa, estar distante dos professores e, é claro, o receio de ser contaminado pelo coronavírus e ter de lidar com todos os protocolos sanitários na hora da prova. O Lucas quer ser veterinário e está fazendo vestibular pelo 2º ano. Ele sentiu bem a diferença por conta da pandemia. Sim, é bem diferente, porque você tem mais contato com o professor te ajuda mais. Na videoaula você só fica vendo a aula e não acontece nada, sabe? Você fica com dúvida e você acaba ficando com a mesma dúvida. Professor há 31 anos, o André percebeu uma mudança no comportamento dos alunos. Eu acho que a maior diferença foi o aumento do grau de ansiedade dos estudantes, né? Para não ficar muito ansiosa, a Giovana preferiu não mudar muita coisa na rotina. A estudante vai tentar engenharia química pelo 2º ano. Hoje, um dia antes da prova, ela quer só dar aquela última conferida e tentar relaxar para ir bem. Eu tô vendo só português mesmo, então eu tô vendo resumo das obras que eu li durante o ano, tô lendo minhas redações antigas, vendo algumas coisas de gramática que eu tenho mais dúvida, mas nada muito exagerado. Eu tô tentando descansar o máximo possível, porque é uma prova muito cansativa. Então não adianta eu estudar muito, só tô dando uma revisada. E, segundo o diretor de cursinho, esta é mesmo a melhor estratégia. Dentro das suas rotinas, obviamente, tentar dormir bem, porque vai estar ansioso, alimentar-se bem e curtir muito a família. Boa sorte a todos os candidatos. E você deve estar acostumado a ver aquelas imagens dos parreirais nas montanhas do sul do Brasil. Mas veja só, as uvas estão se adaptando bem ao clima de cerrado no Distrito Federal. E tem muito produtor investindo em frutas mais elaboradas para a produção de vinho. É um trabalho delicado de colheita, cacho por cacho, tudo para não machucar as uvas. Aqui, né, a gente é comandado por mulheres também, então o cuidado aqui é diferenciado, é mais delicado, a gente pega as uvas com mais delicadeza, a gente cuida delas também com mais delicadeza. Estas parreiras ficam em Sobradinho, na região da Fercal. São 10 mil pés. A expectativa é colher 2 toneladas da fruta até amanhã. Uvas de alta qualidade. Ela tá graúda, tá suculenta, tá doce e é o que mais importa para a gente. A família da Raquel começou com a produção há uma década. Agora consegue 2 safras por ano. No DF, os primeiros pés de uva foram plantados na década de 80. Aos poucos, a área foi crescendo. Hoje já são 70 hectares de parreiras, o equivalente a 70 campos de futebol cultivados com uva. Este técnico da Emater explica que a fruta se adaptou muito bem à nossa região. Costumo dizer que o Distrito Federal, Brasília, possui condições edafoclimáticas excelentes para a produção de uva. Quanto ao solo, é um solo fisicamente muito bom, baixas declividades, bom para ser trabalhado mecanicamente. Hoje o Distrito Federal tem cerca de 50 produtores de uva. Juntos devem colher em torno de 2.000 toneladas da fruta. A maior parte é da variedade de mesa, para consumo mesmo. Mas já tem muito produtor investindo em uvas mais elaboradas, para a produção de vinhos. E as uvas cultivadas aqui têm qualidade para isso. O clima do Distrito Federal possibilita até a produção de 2 safras de uva. A concentração da produção de uva aqui em Brasília vai se dar nesses períodos agora de julho, agosto e lá no final do ano, em dezembro. Essa produção que se dá agora no meio do ano, por não ter chuva, tem a possibilidade de produzir uvas até mais doces do que aquelas produzidas na região sul do país. E é por isso que cresce o interesse desses produtores em produzirem uvas finas aqui nessa região para poder fazer uma colheita nessa época do ano e terem a possibilidade de produzirem vinhos excelentes. A Raquel também começou a investir na produção de vinhos, mas o foco mesmo é no turismo rural. Abrir as portas da propriedade para que todos possam participar da colheita. Trazer as pessoas para cá, para ter essa vivência de andar no parreiral, colher uma uva do pé, tirar uma foto, saber que isso existe, essa possibilidade aqui no DF, é um dos nossos objetivos. Muito legal. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.